Gente, boa tarde, sou Paloma Borges da Silva, acadêmica do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, pertenço ao Polo de Canto do Buriti e hoje irei ministrar uma aula para vocês do terceiro ano do ensino médio com o assunto sobre evolução humana. Bom, o objetivo da nossa aula de hoje é reconhecer a história da evolução humana, identificar e descartar aspectos relevantes de cada período, reconstruir historicamente a evolução humana, elaborar a linha do tempo, refletir sobre a origem do homem moderno, analisar as contribuições da linguagem e a cultura para a construção do homem contemporâneo, valorizar a diversidade e a miscigenação entre bilhões de seres humanos atuais. Bom, como vocês podem observar a imagem aí, é sobre a cultura humana. A cultura humana é a propagação do conhecimento acumulado ao longo de gerações. Bom, ao pensarmos nesse processo de evolução e a nossa origem, nós temos que lembrar de uma frase de Charles Darwin, que o mesmo fala que as espécies que sobreviviam não eram as espécies mais fortes, não eram as espécies mais inteligentes, mas sim as espécies que melhor se adaptavam às mudanças. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a evolução humana. Bom, para a classificação do ser vivo, a gente tem que entender, ou melhor, a gente tem que reconhecer a sua história evolutiva, porque a espécie humana não é diferente. Bom, a espécie humana pertence ao grupo dos vertebrados e classificados como mamíferos. Os vários grupos de mamíferos evoluíram em linhagens diferentes, originando em várias ordens. A linhagem humana da evolução deu origem a cerca de 15 mil anos, quando surgiu algumas características de alguns mamíferos que permitiam subir em árvores. Esses mamíferos, eles são classificados nos grupos dos primatas. A seguir, eu vou listar para vocês algumas características sobre eles. Bom, como o polegar disposto em ângulo de 90 graus, em relação aos demais dedos, que permite o animal a se segurar e agarrar em objetos, principalmente nos galhos das árvores. Grande mobilidade dos membros posteriores e anteriores em relação ao tronco, para que eles possam se movimentar melhor e possibilitar impactos ao pular e ao se segurar no galho, como você pode observar aí na imagem 12.2, que é a imagem do Morrinque do Norte. Também eles desenvolveram características como visão tridimensional, que lhe proporciona a noção de profundidade, que é fundamental para a vida de quem vive nas árvores, pois um erro de percepção pode provocar uma queda e levá-lo à morte. O comportamento social, com um intenso cuidado com seus filhos, principalmente nos seus primeiros anos de vida. A complexidade do comportamento social que surgiu nos grupos dos primatas, como um fator grande da evolução deles também, que está relacionado ao desenvolvimento do cefálico. Bom, agora vou falar para vocês vou continuar falando sobre a evolução humana e os primatas. Bom, os primatas, eles são divididos, eles podem ser classificados, ou melhor, em dois grandes grupos, que é os promícios, os antrópodes. Bom, os promícios, eles são divididos entre lemuriformes e traciformes. Bom, os promíceros, eles são geralmente de pequeno porte, com hábitos noturnos. Essas duas linhagens, bom, os lemuríferos, eles são representados, ou melhor, eles são representados pelos lêmures, que vivem na ilha de Madagascar. Eles habitam toda a região da África e da Ásia. E vocês podem observar bem na figura 12.3, que é a figura de um lêmure. Agora, já os traciformes são representados pelos társios. Vocês podem observar aí na figura 12.4. Vou falar agora sobre os antrópodes. Bom, os antrópodes representados pelos macacos e pelos seres humanos são os primatas com um cefálico mais desenvolvido entre os antrópodes atuais, diferente dessas três linhagens evolutivas que eu vou falar aqui, que são o macaco de Novo Mundo, o macaco de Velho Mundo e os hominídeos. Bom, os macacos de Novo Mundo são representados pelos saguis, micos e macaco prego. Agora, já os macacos de Velho Mundo são representados pelos babuínos, pelos macacos russes e mandris. Já os hominídeos são representados pelos gibãos, gorilas, chimpanzé, orangotangos e por os seres humanos.
na figura 12.5, vocês podem observar a foto de um gibão. E na figura 12.6, a foto de um gorila. Bom, a seguir, aí continuando sobre a evolução humana. Vocês podem observar um cladograma, que para poder descrever um pouco sobre a relação dessa evolução humana dos primatas. Essa hipótese propõe que os ancestrais dos seres humanos diferenciavam-se dos que deram origem ao chimpanzé há cerca de 7.000 anos. Esses filogênios baseiam-se em um vasto conjunto de evidências, entre elas as moléculas. O chimpanzé e os seres humanos, por exemplo, representam 98,5% da sua semelhança da genética, como vocês podem observar, que eles são bem próximos no cladograma. Aí o cladograma está dividido entre os promícios, os antrópodes e os hominídeos. Os promícios são os lêmures e os társios. Agora já os antrópodes começam no macaco do Novo Mundo e vai até os seres humanos, que têm características semelhantes. E os hominídeos vai dos gibões até os seres humanos. Bom, agora vamos falar sobre a linhagem da espécie humana. Os primeiros representantes dessa linhagem da espécie humana foram os primatas, que começaram a apresentar uma postura ereta, deslocando-se apenas como membros posteriores, eles apoiavam somente pelos pés. Os membros anteriores, as mãos ficavam livres, que proporcionam a execução de outras funções, não mais relacionado ao deslocamento. Além disso, seus membros inferiores se tornaram proporcionalmente mais longos do que os seus superiores. Como vocês podem observar aí, tem um esqueleto de um gorila e um esqueleto humano. Outras características também foi a dentição. Bom, essa linhagem foi ao aumento da massa cefálica, que acompanhava o aumento do volume do crânio. A face do ser humano é mais nosso rosto, é mais achatado que os demais antrópodes. E os tipos de dentes e suas disposições também são diferentes. O do ser humano tem o formato tipo de um U, e os caninos são reduzidos. Agora, já enquanto os antrópodes, os dentes são propostos de forma retangular. Os caninos bem desenvolvidos, que vocês podem observar bem na imagem, eles são um pouquinho para fora, que são as suas alterações nessa dentição que permitem que a linhagem da espécie humana explore maior a sua variedade de alimento. Aí aqui vocês podem observar, continuando sobre a linhagem da espécie. Se pudéssemos voltar na África há cerca de 3 a 2.000 anos atrás, encontraríamos várias espécies de linhagem dos humanos, provavelmente dividindo os mesmos habitats. A gente ia encontrar várias linhagens. Essas espécies podendo ser classificadas em dois grupos dos Australopithecines, com cérebro pequeno, promolares e prosmolares grandes. Também a gente podia encontrar do gênero Homo, cuja representação possuía um cérebro maior, com os dentes promolares e molares menores. E algumas espécies de Australopithecines. Aí o seu eixo existiam as primeiras espécies dos gêneros, como vocês podem observar bem na evolução, nessas imagens da evolução. Você pode observar que vai ter todos eles. Tem o homem de Neandertal, o homem sapiens sapiens, o homem erectus, o homem habeas. E agora sobre os gêneros. Bom, os gêneros, a evidência que apoia essa espécie de que a transição entre os australopithecíneos representados pelo gênero Homo tem sido acompanhado pelo aumento do crânio, a sua redução robustas dos maxilares e os dentes molares e premolares, de preferência da sua postura bípedes, que é a sua postura mais ereta. A evolução do gênero Homo ocorreu na África e está associada ao refrigeramento climático da Terra, com cerca de 2 a 5.000 anos. De 2,5 mil anos. Várias são as posturas que propõem a explicação dessa evolução, como a gente vai comentar a seguir. A descoberta desse fóssil tem mostrado que o gênero Homo deve ter surgido de 2,6 mil anos atrás. As primeiras espécies receberam o nome de homens hábeis. Por quê? Porque eles começaram a ter habilidades com as mãos, eles começaram a construir ferramentas como pedras.
e eles apresentavam cerca de 600 centímetros a 700 centímetros cúbicos. Já o homem erectus, eles são um pouco parecidos entre o homem habeus e o homem erectus, eles têm um pouco de semelhança. Porque com as mãos destinadas ao manuseio de instrumento, os homens hábeis apresentavam equilibrar-se sobre duas pernas. E vocês podem observar, os dois se equilibram entre as duas pernas. E com o tempo, deram a origem dos homens eretos, porque cada vez que passavam, eles ficavam cada vez mais eretos, com sua postura mais ereta. Estima-se que essa espécie tenha vivido entre 2.000 anos a 400.000 anos atrás. Os homens eretos foram os primeiros a controlar o fogo, além de contribuir para a sobrevivência da vida noturna. E a descoberta trouxe drásticas mudanças na alimentação e nos costumes da espécie, possibilitando especialmente a migração para lugares mais frios. Por esse motivo, o Homo erectus foi os primeiros a sair da África e espalhar pelo mundo, há cerca de 1,8 milhões de anos atrás. Bom, agora o homem de Neandertais. Bom, mais conhecido como homem de Neandertal, é considerado o ancestral mais próximo do homem moderno. Ele viveu na Europa e na Ásia entre 2,5 milhões de anos e 12.000 anos atrás, apesar de possuir uma estrutura menor do que o do ser humano atual. Os neandertais tinham a sua constituição física muito mais forte e resistente, que eles dominavam as armas e fogo, que fez com que eles começassem a caçar, a procurar alimentos. Bom, como eles viviam nessas regiões muito frias, eles aprenderam a confeccionar roupas para manter o seu corpo mais aquecido. Além disso, eles também acreditavam que o frio tinha ligação com o sentimento de socialização desenvolvida pelos neandertais, que passavam muito tempo reunidos ao redor do fogo e em cavernas. Os neandertais também são considerados os membros mais carnívoros da família Homo. E devido, eu acho que foi justamente por esse motivo dele ter entrado em extinção, porque com as mudanças climáticas, muitos animais acabaram entrando em extinção. E aí ficou faltando o seu alimento, ocasionando com que eles viessem a ser extintos, por não conseguir alimentos. Agora sobre o Homem Sapien. Bom, o Homem Sapien é do latim do homem sábio. É o membro da família Homo com o cérebro mais desenvolvido. Estima-se que os primeiros homens sapiens tenham surgido há cerca de 300.000 anos atrás. Com a sua capacidade de raciocínio apurados, os homens sapiens foram capazes de interpretar os ambientes ao seu redor, solucionar problemas e assim possuir um processo de adaptação até os dias atuais. A ciência classifica o ser humano moderno como homem sapiens sapiens sapiens, que significa homem que sabe. Isso significa que o homem atual se desenvolveu a consciência dos seus conhecimentos e aprendeu a usá-los, a buscá-los a cada dia mais, a buscá-los os novos sempre. Mas como vocês podem observar aí, é uma linhagem sobre todas as espécies, que tem os Australopithecus, os homens hábeis, os homens erectus e os neandertais e o homem sapiens sapiens, para vocês poderem observar a sua evolução e a sua curvatura. Bom, e a nossa aula de hoje foi essa, e meu muito obrigado.